Boa noite, meus queridos, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. É bem diferente estar aqui falando e ministrando a vocês por aqui, pela câmera, pela internet. É uma experiência bem nova para mim e eu entendo que para vocês também, para a gente enquanto igreja, enquanto comunidade Primeira Igreja Batista em Brodowski é bem diferente também. Que seja um tempo muito abençoado por Deus e que seja edificante no poder do Espírito Santo para cada um de nós. Eu convido você a abrir ou acessar a sua Bíblia no Salmo 104. Salmo 104. Esse salmo nós vamos ler agora inicialmente do verso 1 ao verso 3. E o Salmo 104, 1 a 3, diz assim: Bendiga minha alma ao Senhor, Deus meu, como tu és grandioso, estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada. Toma as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Esse texto nos faz lembrar de como o nosso Deus é glorioso, como o nosso Deus é cheio de poder, cheio de glória e cheio de majestade. E dentro dessa dinâmica de poder, esse Deus é o Deus que controla a natureza, controla o céu, controla os mares. Todas as coisas estão voltadas para a sua glória. E é isso que nós vamos fazer nesse tempo. Nós vamos cultuar e celebrar o nome de Jesus, o Deus que criou e que controla todo o universo. Convido você a baixar sua cabeça. Vamos orar a esse Deus poderoso, vestido de glória, como de um manto. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus. Nós somos tão frágeis. Nós estamos aqui, cada um na sua casa, porque um vírus nos fez frágeis desse jeito, nos expôs a nossa fragilidade, expôs as nossas limitações. Mudou tudo, mudou a nossa rotina, mudou a nossa vida. Mas mesmo assim, Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, porque nós nos curvamos perante aquele que é mais forte do que qualquer um, que é cheio de glória, que é cheio de majestade. É a Ti, Senhor, que nós clamamos. É a Ti que nós rendemos, Senhor, o nosso coração. Amém. Em culto, em adoração e em louvor a Ti, Senhor. Nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti e pedimos que esse momento que nós vamos cultuar a Ti, nesse vídeo, nesse canal, que seja um momento para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Para a honra e para a glória de cada um que assistir. Para a edificação, aliás, Senhor, de cada um que assistir a esse vídeo, que participar conosco deste vídeo, Senhor Deus, para que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, que não se abala com nada, que é Deus infinito em poder. Muito obrigado, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, vamos falar um pouquinho sobre avisos. Quando a gente está reunido na nossa sede, a gente fala da reunião de oração, dos estudos bíblicos, a gente fala da reunião de oração, mas dessa vez nós vamos parar com tudo isso por um tempo, né? Como nós já havíamos conversado. O que eu quero combinar com vocês? Reunião de oração. As reuniões de oração, a gente tem trabalhado dinâmicas de oração no grupo de WhatsApp Ora. Então, você que
que não faz parte ainda do grupo, fala comigo, que sou administrador do grupo, com a Elba, que também é administradora do grupo, para que essas dinâmicas de oração, em que a gente se põe a orar ali no grupo, a gente manda áudios com orações específicas, intercedendo por esse tempo que a nossa nação e o mundo está passando, mas também intercedendo uns pelos outros, que você possa participar disso conosco. O grupo está aí à disposição, meus queridos, e nós convidamos você para fazer parte dele, tá bom? Estudos bíblicos, a gente não vai poder mais fazer os estudos bíblicos por enquanto, né? Mas a gente está verificando a possibilidade, eu mesmo estou verificando a possibilidade de a gente fazer algumas coisas para a gente não parar também com os estudos bíblicos. Então, logo mais, ao longo da semana, a gente vai se comunicando para poder continuar de uma nova forma, uma abordagem diferente, os estudos bíblicos que a gente costuma ter às 9h30 da manhã na sede, tá bom? Continuamos com as transmissões, com as programações. Dessa vez nós não pudemos fazer a transmissão online, mas estamos trabalhando nisso, né? Que Deus nos abençoe, nos guie para a gente poder melhorar essa logística da transmissão. Temos mais algum aviso, Bonita? Não. Aparece aí. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tá tudo... por aqui tá difícil. Eu imagino que com todos vocês também há um clima muito tenso no ar, na cidade. Eu saí agora há pouco para comprar um negócio ali. Tá um clima pesado, eu imagino, com todos vocês. Mas que Deus nos guarde, né? Nos traga a paz dele, nos tranquilize nesse momento. Agora, em relação ao aviso, eu não me lembro de nenhum, não. Mas é isso, que Deus abençoe vocês. Então, encerramos por enquanto os avisos. As demais comunicações a gente vai fazer ao longo da semana, nos grupos e tudo mais. E o convite que eu faço, inclusive, já que abrimos um canal no YouTube, se inscreva no canal, tá? Para a gente continuar aí nessa dinâmica do online, tá bom? Eu convido você a se preparar aí onde quer que você esteja, para a gente cantar um pouquinho. Vamos cantar um pouquinho louvores ao nosso Deus. Nesse tempo em que nós estamos vivendo um surto do qual as pessoas nunca viveram uma coisa dessas na nossa sociedade, e na nossa geração, a gente precisa se lembrar de que Deus é Deus. E é isso que eu convido você a cantar nesse instante, a declarar que Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele Deus. Se não fizer, Ele Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.
Ele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz.
na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, nós também vamos pensar um pouquinho em missões. Eu estou me acostumando com esse negócio aqui de microfone, sabe? Não estou tão acostumado a colocar esses apetrechos no meio do caminho. Mas vamos ao momento missionário nesse instante. Nós começamos a semana passada lá no salão de cultos o tema da campanha de missões mundiais. E nós vamos falar o tema nesse instante. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Repete aí onde você está. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Vamos falar a divisa nesse instante. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Filipenses 4, 4 e 5. Vamos ver o clipe.
permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Jesus alegra o mundo, desde a sua anunciação à promessa da alegria. Nós encontramos no capítulo 9 de Isaías a seguinte declaração: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicaste este povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. Jesus Cristo, na anunciação, já garante que haverá alegria. Por quê? Porque ao saber que brilharia uma grande luz, as pessoas saberiam que a escuridão teria fim, que o medo não teria mais lugar, que a esperança reinaria. A alegria da anunciação é que Jesus Cristo vai produzir transformação no mundo. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Meus irmãos, nesse instante, então, nós vamos orar por missões e eu vou pedir para a Natália fazer essa oração para nós nesse instante. Oremos. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor está no controle e essa confiança, essa esperança que nós temos, que o Senhor veio aqui, reina agora entre nós. Nós te louvamos, Senhor, porque tudo está dentro dos teus planos, dos seus propósitos, e nós te agradecemos. E nessa hora, Pai, nós colocamos diante do Senhor cada missionário que está espalhado por este mundo. Senhor, como deve ser difícil estar agora em lugares de focos de infecção por aí, Senhor. Tem países com situações muito difíceis. Eu te peço, em especial pelo pastor Fabiano Nicodemo, Senhor, que está na Itália, que o Senhor cuide dele ali naquele momento tão difícil, Senhor. E tantos outros missionários que estão espalhados, Senhor, por lugares em que há muito temor, há muita dificuldade, há muita desesperança. Senhor, eu quero te pedir que a tua esperança alcance esses povos. A esperança da tua volta, a esperança de que o Senhor veio, que um dia o Senhor vai voltar. Senhor, que esses missionários sejam fortalecidos pelo Senhor, que eles tenham a tua esperança de estar trabalhando para o Senhor e de que a recompensa está no Senhor. Meu Deus, cuida deles, Deus, cuida de cada um deles, fortalece-os nessa hora tão difícil. Que o teu evangelho vá, Senhor, reinando, vencendo, Pai, todo empecilho, toda dificuldade, tudo que está impedindo, Senhor, cada luta, cada tribulação, cada coração que está duro. Eu te peço que o Senhor haja com poder nesses corações, que o teu evangelho alcance, que a esperança da vida eterna, Senhor, a esperança da glória, Senhor, frutifique em cada coração, Pai. A minha oração é essa, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, também a gente precisa lembrar dos aniversariantes da semana, né? Os aniversariantes da semana foram a Elisa. Deu branco, Elisa, desculpa. A Elisa,
e o Marcão. Elisa, que fez aniversário no dia 19, agora que passou, e o Marcão, que fez aniversário no dia 20, no dia seguinte. Nós vamos orar por vocês também. E todos vocês que estão assistindo, se algum de vocês fez aniversário nesta semana, eu posso não saber o nome de vocês, quem vocês são, mas eu sei de quem conhece. O Senhor Deus conhece vocês e chama vocês pelo nome. E a esse Deus que também eu vou agradecer por mais um ano de vida que Ele concedeu a você que está nos assistindo e que eu posso não conhecer, mas Deus conhece, a Elisa e ao Marcão. Pai querido, nós mais uma vez falamos contigo e nós te pedimos bênção, Senhor Deus, bênção sem limite para a vida da Elisa, para a vida do Marco, Senhor Deus, que completaram mais um ano de vida. Nós te agradecemos, Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor tem sustentado a vida deles. E assim como eles dois, nós te agradecemos pela vida de cada um que está assistindo esse vídeo e que está fazendo aniversário e que eu não conheço, que eu posso não saber, mas que o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor chama pelo nome. Abençoa ricamente, Senhor Deus, essas pessoas, no nome de Jesus. Abençoa ricamente o Marcão. Abençoa, sustenta, Senhor Deus, a Elisa. Guia os passos de cada um, Senhor Deus, no nome de Jesus. Mais uma vez, Senhor Deus, o Senhor que é o Deus da vida, nós te agradecemos por conceder mais um ano de vida a esses irmãos, Pai. No nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Amém. Não temos como fazer o momento de intercessão com os irmãos levantando, mas como é costume da nossa igreja, quem tem algum pedido de oração, quer deixar diante de Deus, diante da igreja, que fique de pé. Hoje não vai dar para fazer assim. Mas, se você tem um pedido de oração e que você queira compartilhar diante da igreja, diante de Deus, deixa o seu comentário na página e a gente, ao longo da semana, vai orando por você. Se você falar assim, mas Gustavo, eu não quero expor o meu problema, não tem importância. Deixa um sinalzinho, um emoji, o que for. Preciso de oração, o que for. Não precisa expor, porque o Deus a quem nós clamamos é o Deus que conhece. A gente não precisa conhecer. Quem precisa e que conhece é Deus, e é a Ele que nós clamamos. Então, se você quiser expor o seu problema, tudo bem, escreve lá nos comentários. Caso contrário, só fala assim, peço oração, e a gente vai estar orando por você ao longo da semana, tá bom? Esse é o momento em que nós vamos refletir na palavra de Deus, e eu convido você a abrir ou acessar a sua Bíblia em Mateus 14. Mateus 14, versos 25 a 33. Mateus 14, verso 25 a 33. E o texto diz assim: de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo para esse momento. Pai querido, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, Senhor Deus, porque nós precisamos de Ti.
nós lemos um trecho da tua palavra e nós queremos e precisamos, clamamos para que o Senhor estenda a tua mão, ilumine os nossos olhos através do teu Espírito Santo, falando ao nosso coração, quebrantando o nosso coração, consolando o nosso coração, curando o que precisa ser curado, guiando-nos, Senhor, nos teus caminhos. É isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito interessante porque ele começa, antes do verso 25, falando que Jesus começou a despedir as multidões a quem ele estava ministrando e falou para os discípulos irem à frente no barco. Eu não sei o que é que os discípulos pensaram, porque, sinceramente, se eles iam na frente, Jesus iria como, né? Não sei realmente o que eles pensaram. O que eu sei é que eles foram. E Jesus passou horas em intercessão ao Pai, orando ao Pai no monte. E o texto diz que eles remavam, mas o vento era contrário a eles. Então, eles remavam com muita força, com muita dedicação, mas o barco andava muito pouco, navegava muito pouco. Mas Jesus de madrugada veio, e é aí que entra o nosso texto. E mesmo que o vento tivesse forte, mesmo que as ondas se levantassem, ele veio, e ele veio andando por sobre o mar, andando sobre as águas. Nós estamos num período que a gente tem sido angustiado por uma crise na área da saúde, né? A Covid-19 fez o mundo parar. Muitos infectados, muitas pessoas em pânico, muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas se questionando o que será de nós. Uma doença que, ao se alastrar pelo mundo, impactou a economia, impactou a sociedade, impactou as nossas famílias. Estava conversando agora há pouco com uma irmã e eu falei assim, perguntei para ela, como é que está indo aí? Estamos indo bem, mas faz uma semana que eu não posso ver a minha mãe. Elas moram próximas, mas não teriam... É prudente que cada um se mantenha na sua casa. Os laços familiares mudaram. E nós estamos aqui com a vida toda mexida, pessoas com medo, como se a gente estivesse navegando no mar da vida e as ondas se levantaram e os ventos fortes se levantaram. Aqueles discípulos de Jesus estavam com medo. Eles estavam com tanto medo que a hora que eles viram Jesus andando por sobre o mar, aí eles ficaram apavorados. O medo faz parte da vida. Mas se a gente viver apavorado e deixar o medo tomar conta do nosso coração, da nossa mente, como é que a gente vai atravessar esse mar de crise, esse mar de surtos? O fato de Jesus andar por sobre o mar nos indica algo muito interessante sobre quem é Jesus. Ele é aquele que não se deixa vencer pelo mar, pelas ondas do mar, pelos ventos fortes. Porque ele é muito maior do que qualquer um desses elementos. O mar, as ondas do mar e os ventos fortes. Ele simplesmente atravessou. Quantos de nós podemos atravessar um mar calmo? A gente vai afundar. Imagina um mar com ventos fortes, levantando ondas. Esse é o Jesus que está acima das nossas crises. Esse é o Jesus que tem controle sobre toda a situação. Uma pergunta boa é, por que é que Jesus
deixou que isso acontecesse ou tem trabalhado, agido a partir desse surto? Não sei, a gente precisaria falar com Jesus a respeito disso, perguntar para Jesus se que é do interesse dele nos responder. Mas existe uma mensagem na palavra de Deus através desse texto que diz e que nos informa que esse Jesus está acima de qualquer coisa. Esse Jesus não se intimida pelo poder do mar. Esse Jesus não se intimida pelas ondas altas. E esse Jesus não se intimida com o vento forte. Esse mesmo Jesus continua não se intimidando com um surto de Covid-19. Ele não recua com as ondas altas das nossas crises e dos nossos medos. Ele não é dominado pelo medo. Ele continua, ele é acima de todas as coisas. Mas teve um discípulo prosseguindo o texto. E esse discípulo gritou para ele: se o Senhor é o Senhor mesmo, deixa eu ir aí. E Jesus permitiu. E ele foi. E enquanto ele estava olhando para Jesus, estava indo tudo bem. Ele estava andando sobre as águas, junto com Jesus. Porque o poder do Espírito Santo estava atuando ali. Mas de repente ele começou a olhar para o poder do vento. E então o poder de Jesus passou a não fazer tanto parte da vida dele, ou da mente dele, da concentração e do foco dele. Mas o poder do vento, sim. Muitas vezes a gente perde o foco. Muitas vezes a gente se concentra no poder do problema. Muitas vezes a gente se concentra na força das nossas preocupações. E isso vai nos tomando. Isso vai nos corroendo. Isso vai nos chegando ao desespero. Mas Jesus, mesmo assim, estava lá. E Pedro foi afundando, porque ele confiou no poder do vento. E ele clamou: Jesus, salva-me. E uma das afirmações mais impressionantes desse texto é que Jesus prontamente estendeu a mão para ele e segurou ele. Mesmo quando você está dominado pelo medo, mesmo quando você está dominado pela angústia, mesmo assim, existe um Jesus com seus braços fortes, prontos para segurar você. Experimenta no meio da sua angústia clamar o nome de Jesus e dizer: Jesus, me ajuda. Senhor Jesus, me ajuda, porque eu estou me sentindo me afundando. Esse é o Jesus que está acima de todas as coisas. E ele poderia simplesmente dizer assim: se você está banhado de medo, o problema é seu, porque eu sou poderoso. Mas o Jesus Todo-Poderoso também é aquele que estende a mão para nós e nos salva, e nos livra, e vai ao nosso encontro. Eu não sei como é que está seu coração nesse instante. Eu não sei como você tem lidado com essa crise. Às vezes, eu encontro gente que fala assim: não, eu tô administrando bem, mas o que me pega são os meus pais idosos, eu tenho medo por eles. E vamos lá, tem alguns idosos que dão aquelas escapadinhas de vez em quando, porque não conseguem ficar em casa, né? Mas tem gente que
tem medo pelos seus queridos, tem medo pelos seus familiares, tem medo pelos seus amigos, colegas que têm fragilidades de saúde. E a gente pode dizer assim, eu tenho uma preocupação por eles. E eu entendo isso. Mas até por conta disso, nós podemos clamar o nome de Jesus por nós e por eles. Senhor, guarda os meus pais. Senhor, guarda os meus avós. Senhor, me ajuda a lidar com essa situação. Senhor, os meus negócios vão afundar. Ajuda-me. Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu não tenho esperança. Quanta gente descobriu que com essa crise a vida é muito frágil e as esperanças, as nossas frágeis esperanças se vão. Se esse é o seu caso, eu quero que você entenda, meu querido, que Jesus é aquele que andou sobre as águas, anda sobre todas as coisas. Ele é acima de todas as coisas. E porque Ele é acima de todas as coisas, a esperança que Ele dá não é uma esperança frágil, que vai ruir no primeiro surto de vírus que a gente vê na vida. A esperança que Jesus dá é uma esperança eterna. E você pode se perguntar, mas como? Porque Jesus é o Senhor. E isso basta. Ele não é pego desprevenido. Ele é o Deus de toda a vitória. E a esperança que Ele dá não são as esperanças falsas que a gente às vezes arruma para a nossa vida. Por conta disso, eu quero que você reflita na sua vida. No que é que você tem baseado a sua vida? Você tem baseado a sua vida em coisas frágeis? Você tem baseado a sua vida em coisas que não dão uma segurança completa? Porque existe um Jesus que é acima de todas as coisas. Ele pode dar a esperança completa para você. A firme esperança que nada mais nesse mundo pode dar. Esse Jesus é o Jesus que responde ao seu clamor quando você está preocupado, quando você está angustiado. Ele é o Senhor da paz. Ele é o príncipe da paz. Amém. E Ele pode derramar sobre o seu coração da paz, que excede todo o entendimento. Ele pode interferir na sua família. É Ele quem pode cuidar dos seus pais como ninguém mais cuida, dos seus avós, dos seus idosos, dos seus queridos que têm fragilidades de saúde. É Ele. E por isso, se eu posso lhe dizer algo, clame ao Senhor Jesus. Clame ao Senhor Jesus pela sua vida, pelas suas circunstâncias. Porque Jesus é capaz de fazer muito mais do que você possa imaginar. Eu quero pedir que você baixe a sua cabeça e você medite nesse instante na sua vida. Sua vida tem sido baseada em fragilidades? A sua vida tem sido tomada por preocupações e medos? Para tudo isso, a resposta é Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, porque entendemos que para todas as questões da nossa vida, Tu és, Senhor, a resposta. E por isso nós pedimos no nome de Jesus que o Senhor estenda a Tua mão de poder, assim como prontamente o Senhor estendeu a Tua mão ao apóstolo Pedro. Nós pedimos que o Senhor estenda a Tua mão de poder a todos aqueles que estão sem esperança, a todos aqueles que estão com medo,
todos aqueles que estão angustiados, a todos aqueles que estão com alguma dificuldade por conta desse surto. Porque tu és muito mais do que a gente pode pensar. Porque tu és muito maior do que as nossas dificuldades. E nisso, Senhor Deus, nós te pedimos, no nome de Jesus, que o Senhor venha e intervenha na nossa vida, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja honrado e para que em tudo isso as pessoas vejam que só há esperança em ti e que tu és o Deus majestoso sobre toda a terra. Vem em nosso auxílio, Senhor Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos porque tu és Deus e tu tens o controle sobre todas as coisas. Nós te louvamos porque tu és o Deus que interfere na nossa vida e que nos sustenta e que estende a tua mão de poder sobre nós. Nós te louvamos por causa disso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos encerrando então esse vídeo e o que eu posso dizer é: sejam bênção na vida das pessoas ao longo dessa semana. Façam uma diferença positiva, mas colocando a sua esperança, baseando a sua esperança em Jesus Cristo de Nazaré, que é o único que dá uma esperança viva e verdadeira. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Uma ótima semana. E a gente possa realmente colocar nossa confiança, nossa esperança no Senhor. Deus abençoe. Eu estou morrendo de saudade de vocês. E eu imagino que vocês também. Mas Deus tem cuidado de cada um de nós. E a gente entende que é um momento em que a gente precisa se recolher. Mas que Deus continue alcançando a casa de cada um de vocês, o lar, a família. E que durante esse tempo, realmente, a gente use esse tempo para buscar mesmo o Senhor, para aproveitar que a gente tem que se recolher um pouco e meditar mais na palavra dele, ler mais a palavra do Senhor, aumentar essa intimidade com o Senhor, que a gente possa fazer valer a pena esse tempo para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe vocês, uma ótima semana. Fica com Deus, viu? Deus os abençoe.